Bênção de Deus para você que está conosco aqui no programa Redenção, que começa agora. E que bom, louvado seja o nosso Deus, né? Que alegria para o nosso coração, juntos crescendo na fé. Você que ainda não tem as obras espirituais selecionadas de Santo Afonso, tem interesse de adquirir? Pode entrar em contato conosco na Escala Editora, enfim, adquira, porque vale muito a pena. Obras espirituais selecionadas de Santo Afonso. Nós estamos meditando o livro Uma Estrada de Salvação. Um texto de Santo Afonso que foi escrito aos 70, ele escreveu aos 77 anos. Então é uma alegria imensa para nós poder meditar este livro junto com você e crescer na fé. E hoje o programa será de grande crescimento. Padre Federico Ozanam, a cada dia, a cada semana, a cada encontro aqui no programa Redenção, nós crescemos para Deus, né? Sua bênção. Deus abençoe, Caísa, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Cada dia nós vamos progredindo a partir desse testamento espiritual deixado a nós pelo Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Redentoristas, doutor da Igreja, bispo, mestre em oração. Então, esta obra tão importante nos ajuda a aprofundarmos ainda mais a nossa experiência com Deus, crescer na fé, na esperança e no amor. Ô Padre Federico, hoje o tema é lindo demais. Um tema que deve estar sempre diante de nós, Caísa. Isso mesmo. Desejo do céu é o tema de hoje. É alimentar em nosso coração esse desejo, mas também orientar toda a nossa prática, a nossa vida nessa direção. O nosso lugar é o céu. Então, vamos hoje aprofundar, mergulhar nesse tema maravilhoso. Venha com a gente. E tudo nós vamos viver conduzidos pela força e pela unção do Espírito Santo de Deus. Programa Redenção, sempre motivando você a também ter o contato com a Palavra de Deus, que é luz para a nossa caminhada, não é? Abra sua Bíblia lá no Salmo 34, versículos 18 a 20. Salmo 34, versículos de 18 a 20. E o Salmo é bonito demais e vai falar muito ao nosso coração. Diz assim, ó: os justos clamaram e o Senhor os ouviu, e de todas as tribulações os libertou. O Senhor está perto dos que têm o coração ferido e salvará os de espírito quebrantado. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor os livrará. E essa certeza, Padre Federico, da presença de Deus em nossa vida, essa certeza de que o Senhor está conosco, se Ele é por nós, quem será contra nós, nos faz caminhar com mais tranquilidade nessa terra, não é? Com muito mais tranquilidade, serenidade, tendo diante de nós essa meta. O nosso lugar é o céu, disse e repito, nós viemos do coração de Deus e somos chamados a retornar para Ele. Só que, como lemos aqui no Salmo, nós temos aqui tribulações, aflições, mas isso não nos pode separar do amor de Deus, porque Ele está ao nosso lado.
nos dá o amparo, a proteção, cuida de nós com o seu amor e com a sua misericórdia. E como ouvimos aqui nesse texto bíblico atribuído a Davi, Salmo 34, Davi que se finge de louco diante de Abimeleque e foge dali, mas ao mesmo tempo ele canta ao Senhor nesse salmo as dificuldades que ele enfrenta, sabendo que ele não está sozinho, Deus é com ele e por ele. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de enfrentar as situações adversas da vida. Se você está com o Senhor, você pode ir além e, claro, com o Senhor você obtém o auxílio necessário para ultrapassar as dificuldades, para vencer com Cristo Jesus, que venceu o pecado e a morte por sua ressurreição tão sublime. E ter essa consciência de que nós não estamos sozinhos, não sei se para você causa o mesmo no coração, mas nos dá uma tranquilidade perceber que nós somos vencedores diante de tudo. Nós vamos fazendo a nossa parte, que Deus ele sempre tem uma graça para nós. Aí a gente, como eu disse para o padre, a gente passa a ter mais tranquilidade para lidar com as dificuldades do dia a dia, né, as adversidades. E Santo Afonso diz aqui também, padre, que o senhor citava a questão do Davi, e ele fala aqui, o mesmo se pode dizer de nós, pobres peregrinos neste mundo, sofrendo as dificuldades de nosso exílio, afligidos pelas tentações, angustiados pelas paixões, atormentados pelas misérias e mais, pelos perigos de nossa salvação eterna. Tudo isso nos faz entender que esta não é a nossa pátria. Lembra que o padre Federico disse isso? Nós não somos feitos para este mundo? Essa não é a nossa pátria, mas terra de exílio, onde Deus nos faz merecer com o sofrimento a sorte de entrar um dia na pátria feliz. Nós estamos aqui, padre, é uma passagem, nós sempre falamos aqui no programa Redenção, e por isso nós devemos aproveitar tudo para vivermos essa purificação, essa proximidade com Deus. Preciso fazermos a nossa vida valer a pena. Isso. E isso nos ensina Santo Afonso de que modo? Amando a Deus, vivendo unidos a Ele e praticando a sua santa vontade. É importante que tenhamos no coração esta convicção mais profunda pela fé que é dom de Deus. Eu venho do Senhor e sou chamado a retornar para Ele. Não de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu não estou aqui desorientado porque o Pai já nos deu o caminho que é Jesus. Então, nos unindo a Ele, nós teremos o auxílio do alto para vencermos as dificuldades, os embaraços, as aflições, as angústias. Quem não as tem? Mas isso não é ocasião para nos considerarmos derrotados, não. É preciso abrir os olhos na direção da meta verdadeira que é Jesus e seguirmos o Senhor, nos comprometermos com Ele, com a causa do Santo Evangelho de Cristo Jesus, que nos preenche de vida plena, feliz. Nós rezamos a Salve Rainha, referindo-se a este mundo, e Santo Afonso repete este pensamento, um vale de lágrimas. Não que esse mundo seja só marcado por coisas ruins, não. Mas nós não temos aqui a felicidade eterna e duradoura, e só a teremos no coração de Deus, no paraíso. Então, busquemos a Jerusalém celeste, onde está Deus. E Santo Afonso, ele quer nos conduzir a ter essa consciência, não é? De que tem algo eterno que nos espera. Não é só aqui, por isso nossas atitudes, por isso a nossa busca deve ir além disso daqui no mundo que a gente consegue pegar, que a gente consegue ver. É além. E aí, padre, eu acho bonito essa questão de Santo Afonso, que ele trabalha o ser humano por um todo. Não é só a parte espiritual, não, o ser humano, o Santo Afonso também fala, eu sei que o ser humano, assim como eu, nós temos fraquezas, sim, sem Deus a gente não consegue não. E aí aqui no texto, Santo Afonso diz aqui, Senhor, enquanto me vedes exilado e atribulado nesta terra de inimigos, onde devo estar em contínuas guerras internas, socorrei-me com vossas graças e consolai-me nesta peregrinação tão difícil. Santo Afonso não diz que é fácil, o próprio Deus nos disse que seria difícil, nós
nós iríamos precisar lutar muito. E aí Santo Afonso continua: vejo agora que tudo que o mundo me apresenta, nada pode me trazer paz e contentamento, mas se faltar vosso auxílio, temo que os prazeres terrenos e as inclinações más me arrastem para algum precipício. Ou seja, nós precisamos contar sempre com a graça de Deus, não é, Padre Frederico? Sempre contarmos com o auxílio do Senhor, com a graça de Deus, com a proteção da Virgem Maria, porque senão nós seremos arrastados, como diz o texto de Santo Afonso, para o precipício da tristeza, da infelicidade, da angústia, do sem sentido. Então, Santo Afonso ele nos mostra, de fato, o tesouro da nossa vida, que é Deus. Nós não temos aqui morada eterna, definitiva. Isso aqui é o mundo material. Claro, vivamos aqui, façamos valer a nossa vida de forma a seguir Jesus, de forma a glorificarmos a Deus por tantos bens que Ele nos concede já neste mundo. Mas algo muito maior está reservado para os filhos de Deus. Diz o texto bíblico assim: nem sequer manifestou-se aquilo que seremos. De tão grandioso, de tão majestoso. Então, tenhamos no coração esta esperança, esperar no Senhor. A verdadeira forma de esperar não é de braços cruzados, indiferentes. Esse mundo vai passar e agora... Não, esperar no Senhor, saber que com Ele nós tudo podemos e tudo somos chamados a fazer para que Jesus seja tudo em todos. Tudo em todos, a começar pelo meu coração, pela minha vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, abra-se cada vez e sempre mais ao Senhor. Procure viver a sua fé, uma vida espiritual, aspirando às coisas celestes, ao eterno, onde está Deus de fato. E viver nessa vida com tranquilidade, com paz de coração, apesar das dificuldades. Mas não desesperar, não achar que tudo está perdido, não. Deus ele está de braços abertos para nos acolher, para nos perdoar, para renovar a nossa vida. Então, busque o Senhor, faça essa experiência do encontro com Jesus. Tenha a sua vida transfigurada por Jesus, que deseja abençoar você com toda sorte de bênçãos. Ô Padre, quando a gente diz aqui buscar a Deus, desejar o céu, contar com o auxílio do Senhor, a gente não está falando de grandes coisas, de grandes dificuldades que a gente enfrenta. A gente fala no dia a dia mesmo, contar com Deus em tudo. Esse desejo pelo céu deve motivar a em tudo contar com o auxílio de Deus. Santo Afonso cita aqui no decorrer do texto, Padre, a questão dos pensamentos que vêm à nossa cabeça quando a gente está rezando. Na oração. Na oração, que não nos permite rezar. Exatamente. Pedir auxílio de Deus, Senhor. Lógico, cada um reza do seu jeito, não é, Padre? Que cada um é único. Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo rezar. E aí você olha para a sua vida, eu olho para mim, o Padre olha para dele. O que tem te afastado do céu, de estar perto de Deus? E aí pedir o auxílio de Deus em tudo. Clamar o auxílio do Senhor, porque muitas pessoas reclamam disso. E é algo muito comum. Eu rezo e parece que na hora que eu estou rezando, vem maus pensamentos, eu desfoco da oração, eu perco o meu foco. Então, assim, é preciso perseverar. Nós somos tentados de todos os lados. Sim. E tentados, inclusive, a abandonar a oração, porque isso acontece. Aí eu vou rezar e o pensamento vai longe, eu não consigo me concentrar. Então eu vou deixar a oração? Não. Essa não é a saída do verdadeiro cristão, daquele que persevera no Senhor. Então é preciso continuar. Eu insisto, eu persisto confiando em Deus, porque se eu desistir na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, eu não vou longe. Então, nós somos chamados a avançarmos, a progredirmos na fé. Então, não desista de rezar. E a oração ela é fundamental. Santo Afonso já diz assim: quem reza se salva, quem não reza se condena, para dizer para nós da importância do falar com Deus, do ouvi-lo, e desse modo crescer na fé. Porque se eu não ouço ao Senhor, a sua palavra que é Jesus, eu não sei por onde ir. Eu terei muito mais dificuldades e tribulações. Então eu tenho que contar com a palavra de salvação, que é Jesus,
para poder orientar bem a minha vida na direção do céu, do paraíso. Ô Padre, vamos para o nosso Redenção no dia a dia? Vamos lá, Sugestão para você, então, colocar em prática o que nós estamos meditando no dia de hoje. Uma sugestão fácil. Nada é fácil, não é, Padre? Lógico que tudo precisa de um esforço nosso, mas contando com a graça de Deus a gente consegue. Qual a sugestão de hoje, Com a graça Padre? de Deus tudo se torna possível na nossa vida, né, Caísa? Uhum. Então, a sugestão do dia de hoje para você, meu irmão, minha irmã, para nós que estamos aqui também é rezar pela alma daqueles que faleceram, rezar pelas almas do purgatório. É uma prática cristã, é uma importante obra de amor, de misericórdia com aqueles que já estão, né, numa nova realidade. Então é preciso que a gente tenha também essa consciência. A igreja, ela é corpo místico de Cristo. Nós que somos aqui a igreja em batalha, rezamos pela igreja que padece, né, por aqueles que estão já, digamos, já passaram desse mundo e precisam da nossa oração, da nossa súplica frequente, a igreja padecente. As almas do purgatório, reze pelas almas do purgatório. Nunca deixe de rezar, tá bom? Programa Redenção acontecendo para você, para sua família, e estamos crescendo juntos na fé. E nessa caminhada, a gente precisa contar com a graça de Deus. Estávamos falando sobre isso. E que bom é também termos a Virgem Maria que intercede por nós, não é? Santo Afonso nos convida a cultivar na nossa caminhada essa devoção à Nossa Senhora. Estamos aqui no programa Redenção, sempre destacando um trecho de uma das obras de Santo Afonso, que é o Glórias de Maria, e falando sobre as práticas de devoção à Nossa Senhora. Hoje nós vamos falar de uma prática que eu achei muito linda, recorrer frequentemente a Maria. E Santo Afonso nos diz assim, afirmo que entre todas as práticas devotas, nenhuma há que tanto agrade a nossa mãe, como recorrer frequentemente à sua intercessão. Peçamos-lhe, pois, auxílio em todas as necessidades particulares. E aí, Santo Afonso, Padre, que eu vejo aí que o senhor está acompanhando, ele fala de alguns exemplos. Quando vamos tomar ou dar conselhos nos perigos, nas aflições, tentações, principalmente nas tentações contra a pureza. Bonito, Padre, saber que nós podemos contar com a intercessão da nossa mãe, que ela gosta que nós recorremos a ela. É uma das práticas que mais agradam a Virgem Maria, essa direcionamento da nossa vida filial a ela, né? Recorrer à Mãe do Céu, à intercessão de Nossa Senhora. Como é que eu faço isso, Padre? Santo Afonso dá um exemplo muito concreto e prático. Na hora da tentação, da dificuldade, da aflição, eu não sei o que fazer, nem que seja rezar a Ave Maria. Eu estou com o Santo Terço na mão, rezo. Eu beijo o meu terço, o meu rosário em sinal de amor a Nossa Senhora, né? Seguro o meu escapulário. Claro, se eu não tenho o escapulário, o terço, eu rezo a Nossa Senhora. Eu falo com ela como filho que muito ama a Mãe do Senhor e Nossa Mãe. Então, não tenha dúvidas. Na dificuldade, na tentação, quando você não souber o que fazer, recorra à nossa Mãe. A Mãe sempre está de braços abertos para acolher os seus filhos e afagá-los com muito carinho e orientá-los sempre no caminho verdadeiro que é Jesus. Que a graça de Deus nos acompanhe nessa luta diária, né, em busca da nossa salvação. E Santo Afonso traz aí uma didática nas suas obras, nos ensinando a trilhar esse caminho de santidade, de busca de Deus, de reta, pureza de intenção, esse desejo pelo céu.
E é tão bonito ver essa didática de Santo Afonso e bonito também é colocar em prática. Por isso que todo o programa Redenção, nós deixamos lá um pensamento de Santo Afonso para você lembrar de tudo que nós meditamos durante o programa, durante toda a sua semana. O pensamento de hoje diz assim, ó: vendo-me exilado neste mundo, gostaria pelo menos de sempre pensar em vós, meu Deus, e gozar da alegria infinita que gozais. Mas os maus apetites dos sentidos sempre gritam dentro de mim e me perturbam. Gostaria de manter meus afetos sempre ocupados em vos amar e agradecer. Esse gostar e querer, Padre, deve nos levar a ter uma atitude, é a nossa busca, é a nossa luta diária. A nossa busca que deve ser frequente, sabendo sempre que nós estamos, como nos ensina Santo Afonso, no combate espiritual. Nós não estamos neste mundo imunes àquilo que é do mundo, ao mal, às tribulações, às dificuldades. E aí, esse pequeno trecho nos mostra que é importante pensarmos em Deus, mas para além do pensamento que tem que estar voltado para o Senhor, ele nos fala também dos afetos. Santo Afonso ele tem essa linguagem muito afetiva, amar a Deus de todo o coração, esse carinho, esse voltar-se para o Senhor. Então, pensamento voltado para a vontade de Deus e o afeto, que significa ter o coração ocupado pela graça de Deus, clamarmos, pedirmos sempre em nossa oração que a bondade de Deus habite também em nós e que nós possamos fazer aquilo que Ele espera. Por mais que enfrentemos as dificuldades, por mais que os sentidos gritem dentro de nós e nos perturbem, a gente pode até ficar desorientado, é importante saber que com o caminho que é Jesus, nós não estamos perdidos, não estamos perdidos. Por mais que as tribulações queiram nos convencer do contrário, não deixemos que isso nos atrapalhe. Fé em Deus, foco no Senhor, coração voltado para Ele, amando de verdade, traduzindo isso em obras concretas, em gestos práticos no dia a dia da vida, você terá condições, meu querido irmão e irmã, de vencer, porque está unido ao vencedor que é Jesus. Então, não desanime, não desista, confie no Senhor e vá além. E a experiência que eu tenho vivido aqui no programa Redenção, a cada texto que nós meditamos, quando o padre vai falando, eu estou aqui pensando, mas por que naquela situação eu agi daquela maneira? Eu preciso confiar que eu tenho um Deus que está junto comigo, que eu tenho um Deus que é o meu auxílio. E aí a gente vai olhando para a vida e eu vou pensando, naquela situação eu vou agir diferente da próxima vez. Vou ser uma pessoa mais confiante, mais cheia de fé. Se nós alcançarmos esse objetivo, Padre Frederico, de na vida todos quererem, desejarem Deus, pronto, nós alcançamos o objetivo do programa, não é? Com certeza, né? É isso que é evangelização. Isso. É fazer com que Cristo seja tudo em todos, que você, que talvez, quem sabe, esteja assim distante, afastado, possa ser tocado. Eu e a Caísa estamos aqui falando das obras de Santo Afonso, falando, portanto, de Deus, porque Santo Afonso fala do amor do Senhor. Mas, enquanto nós falamos aqui, existe algo que acontece que nós não podemos ver. O agir do Espírito Santo de Deus. Nós falamos, somos apenas instrumentos, mas Deus está agindo e, de repente, Ele toca no seu coração. Ele vai aí ao seu encontro, tão longe aí na sua casa, para animá-lo, fortalecê-lo, chamá-lo a uma vida nova, a abandonar aquilo que está estragando a sua existência e voltar-se para Jesus com muito amor, devoção e confiança. Então, assim, abra o seu coração para Deus sempre, não desista jamais de estar com o Senhor, que nada nem ninguém te afaste do amor de Deus. Vamos rezar então com Santo Afonso, Padre? Vamos lá, Caísa, rezemos. Ó meu amado pastor que subistes ao céu para buscar e salvar as ovelhas perdidas, uma delas sou eu. Voltei-vos as costas e me perdi. Vem em busca de teu servo, Senhor, buscai-me. Não me abandoneis como mereço. Buscai-me e confortai-me. Tomai-me e levantai-me, Senhor. Tomai-me e colocai-me sobre vossos ombros, para que não mais vos deixe. Rainha do paraíso,
continuai sendo minha advogada. Pelo sangue de Jesus Cristo e por vossa intercessão, tenho a firme esperança de salvar-me. Que a oração nos faça cada dia mais evoluir na nossa intimidade com Deus, que a Virgem Maria nos ajude e nesse auxílio não se esqueça, temos sempre a bênção de Deus. Sempre contemos com a especial bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus por mais esse encontro tão especial. Semana que vem tem mais, programa Redenção sempre sendo conduzido e pela graça de Deus e pelos ensinamentos de Santo Afonso. Semana que vem o programa tá bonito também, hein, Padre? Semana que vem, programa bonito, nos ajudando a crescer na fé. Contamos mais uma vez com a sua participação. Isso mesmo, até mais. Até mais.